Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje vamos falar deste livro aqui. Ele veio para libertar os cativos, da doutora Rebecca Brown. Esse é um livro muito bacana, é um livro já um pouco antigo, tem mais de 20 anos que ele está aí nas prateleiras. Talvez você já tenha lido, vai relembrar aqui hoje comigo um pouquinho daquilo que você leu. Se você ainda não leu, tenho certeza que você vai gostar. Esse livro aqui, ele é um livro que ele fala sobre batalha espiritual, né? E fala também aí sobre o testemunho, né, da Rebecca e da Elaine, né? E o livro é dividido em duas partes. A primeira parte ele conta o testemunho delas duas, e na segunda parte é feito um estudo, né, do qual elas explicam algumas coisas que aconteceram na primeira parte do livro. Então, elas explicam como funcionam as doenças demoníacas, como você deve se portar numa batalha espiritual, por que você deve entrar numa batalha espiritual, como você deve lutar. Então, é um livro que vale a pena, acho que todo cristão deveria ler. E se você é daquele que gosta bastante de batalha espiritual, tá aí um bom livro para você ler. A primeira parte, ele vai contar um pouquinho da história da Rebecca e da Elaine, e como elas se encontraram. A Rebecca, ela é médica, residente num hospital de uma cidadezinha, que não era a cidade dela, nos Estados Unidos. E a Rebecca, ela já tinha trabalhado em hospitais antes, porque ela era enfermeira, antes de exercer a medicina. Só que esse hospital, ele chama um pouco a atenção da Rebecca em algumas coisas que acontecem lá. Primeiro porque a Rebecca, ela se sente muito oprimida, ela sente uma opressão muito grande naquele local. E Deus começa a falar com ela: Rebecca, você precisa orar mais, né? Antes de você ir trabalhar, começa a orar. E aí, antes de trabalhar, ela faz ali uma hora de oração. Muitas vezes no trabalho ali, quando ela tá com alguns pacientes, ela ora pelos pacientes, fala de Deus, né, para os pacientes. Mas a Rebecca não sabia que aquilo estava incomodando a igreja satânica ali da região, né? Na verdade, estava incomodando o inferno essa posição dela. Porque as orações, a forma como ela estava se portando, estava atrapalhando os planos, né, ali da Irmandade, como é chamada ali a igreja satânica. E a Rebecca continua orando todos os dias, orando pelas pessoas, mas ela percebe que tem alguma coisa errada ali. As pessoas, diferente dos outros hospitais que ela tinha trabalhado, volta e meia as pessoas estão alucinadas e começam a falar coisas assim, sem nexo. Não que isso não tenha em outros hospitais, mas ali era diferente. As pessoas que iam para UTI, a maioria morria. De números, assim, ela comparando os números dos outros hospitais com esse hospital onde ela estava trabalhando, ela começou a ver que tinha alguma coisa muito errada naquele local. Até que uma noite, ela estava num plantão, na madrugada, e chegou um rapaz que deixou a Rebecca muito assustada. Ele estava assim com o corpo praticamente dilacerado. Tinham arrancado parte da pele do rapaz, ele estava assim muito machucado. E ela ficou horrorizada com aquilo, porque ela nunca tinha visto. Ela exerceu a enfermagem por 10 anos e ela nunca tinha visto aquilo. Ela ficou muito chocada e ficou realmente com aquilo na cabeça, né? O rapaz chegou vivo. Ele demorou para se recuperar, demorou 6 meses para se recuperar, mas ela conseguiu depois conversar com esse rapaz. E aí ele contou para ela que ele era pastor e contou tudo. Falou que ele estava pregando para os satanistas daquela região, algumas pessoas estavam se convertendo e que os satanistas decidiram se vingar porque ele estava atrapalhando os planos dele. Então pegaram ele, sequestraram ele e levaram para fazer um sacrifício. Só que uma pessoa viu, chamou a polícia. E aí no livro diz que os satanistas, eles têm o rádio da polícia, que tem até pessoas dentro da polícia que tinham esse envolvimento lá. Então avisaram pra ele, chamaram a polícia. Então já estavam ali, ia matar já o pastor. Então quando descobriram isso, foi aquela correria, jogaram ele lá no meio da estrada. A polícia encontrou ele e levou ele pro hospital. E ele contou isso pra Rebecca, né? E a Rebecca não sabia que o que ela estava fazendo, essa posição dela de orar pelas pessoas, né, a presença dela no hospital estava também incomodando
o inferno, eu posso dizer, né? Os satanistas ali da região. E então a Rebeca, quando ele conta isso pra ela fica até assim, digamos que desacreditada, porque, né, é uma história que, pra quem não conhece, vai dizer que é surreal, que é a ideia da cabeça. Mas a Rebeca, ela tem fé, ela acredita no mundo espiritual. E ela continua ali com o posicionamento dela, orando pelos pacientes. Então ela percebia que muitas vezes quando ela orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Então algo ali diferente tinha naquele hospital, né? A Rebeca, ela tinha uma doença, o livro explica, e ela começou a ficar muito ruim já no final da residência dela. Ficou até sem conseguir comparecer ali pro trabalho. Ela tava realmente achando que ela ia morrer. E já tinha aceitado isso, falando, Senhor, me leva, se essa for a sua vontade, né? Até que o pastor da igreja dela vai até a casa dela e fala, Rebeca, olha, Deus falou comigo uma coisa, assim, que até ele tava duvidando. Ela fala assim, Rebeca, Deus me mostrou que você tá assim, que Deus não quer que você morra agora, que existem satanistas que jogaram um feitiço contra você, por isso que você tá assim. E você, não, essa não é a hora de você morrer, a gente vai se posicionar, a gente vai orar, e para que Deus entre com uma providência, porque Deus falou isso comigo. Então, ele fala para a igreja para orar por ela. Ele não fala exatamente por quê, né, para a igreja, mas ele fala para a igreja orar por ela. A igreja ora, jejua. E a Rebeca, inexplicavelmente, ela é curada, né? E ela fica bem, volta a trabalhar e continua lá orando, continua ali firme. Ela não sabia que realmente isso era real. Na verdade, ela sabia que era real, né, porque o pastor tinha falado, mas ela não tinha noção do quanto ela estava incomodando o inferno. E depois dessa parte do livro, ele conta um pouquinho da história da Elaine, que a Elaine, ela é a grande sacerdotisa ali do satanismo. Inclusive foi a mando da Elaine que a Rebeca ficou doente, fizeram vários feitiços, né? E eles estavam assim muito irritados, porque eles tinham feito um baita sacrifício ali, né, lançado feitiços nela para ela morrer, para piorar a doença dela. E o que acontece com ela? Ela é curada, né? Então aquilo já começa a mexer um pouquinho com a cabeça da Elaine, né? Como assim, né? Eu sou a sacerdotisa mais poderosa, todos os feitiços que eu lanço dão certo e com essa moça não deu certo, né? E a Rebeca, ela continuou fazendo o trabalho dela no hospital, orando e tal. E o livro, ele conta um pouquinho da história da Elaine, como ela entrou nesse mundo, né, do satanismo. Conta assim como eles te abordam, o que eles te oferecem, e mostra principalmente que uma vez que você tá lá dentro, pra você sair é muito difícil, né? E a Elaine, ela já tava assim, vamos dizer, de saco cheio de tudo aquilo que ela tava vivendo, porque algumas coisas ela não aceitava, como por exemplo participar de ritos que tinha sacrifícios humanos, sacrifício de crianças, sacrifício de animais. Ela não queria. E como ela desrespeitava, né, essas ordens, ela sempre era punida por Satanás e pelos demônios. Então ficava doente, tinha câncer, batiam nela, era uma coisa assim horrorosa, tá? E em uma dessas vezes, ela, muito doente, vai para o hospital. E lá ela conhece a Rebeca, a pessoa da qual ela queria matar, né? E ali começa um processo, uma amizade. Rebeca começa a falar do amor de Deus para Elaine, né? E ali começa um processo de libertação da vida da Elaine muito difícil. O processo de libertação não foi de uma hora para outra. A Elaine, ela vai morar com a Rebeca porque a Rebeca, Deus fala com ela sobre essa necessidade. E nesse momento em que a Rebeca realmente ela se põe ali como um escudo, né? Como se fosse um anjo para proteger a Elaine, muitas coisas ruins começam a acontecer com a Rebeca. Então ela perde todos os amigos dela. A única coisa que ela mantém de fato ali é o emprego. Mas Deus estava no controle de tudo, né? E foi um processo assim muito difícil. Elas eram perseguidas o tempo inteiro, tentavam matar a Rebeca, tentavam matar a Elaine. E a Rebeca sempre ali orando, ministrando a vida da Elaine, mostrando pra ela como ela deveria agir. É uma história assim, gente, é um testemunho muito lindo. É um processo de libertação assim muito árduo. E é doloroso você ver tudo aquilo, você vê a Elaine querendo sair de tudo aquilo e as perseguições, né? Mas é muito lindo a forma como Deus, ele nos ama independente daquilo que a gente tenha feito. Porque no momento ali correto, no momento perfeito para Deus,
a Elaine ela é liberta, né? E, enfim, aí começa um processo aí diferente na vida das duas. Aí na segunda parte, como eu já falei, é uma parte de estudos, que elas destrincham muitas coisas, então vão te falar como você vai se posicionar numa batalha, né, espiritual, como você deve agir. Então, assim, no geral, gente, é um livro que vale a pena você ler. Vale a pena você comprar, você ter na sua casa. Eu vou ser muito sincera com vocês. Na parte de estudos, algumas coisas eu discordo no meu ponto de vista, tá? Eu acho que a gente, mas de qualquer forma, quando a gente lê um livro, a gente tem que reter aquilo que é bom. Não vou dizer que eu discordo de tudo, mas algumas coisas eu discordo pela visão que eu tenho, tá? Pela visão que eu tenho da Bíblia, pela visão que eu tenho de algumas outras coisas. Mas mesmo assim é um livro que vale a pena você ler pelo testemunho, né? Pra você se questionar, se você, de repente, uma coisa que eu me questionei, será que eu tenho uma fé, ou que eu, como a da Rebeca, que chega a incomodar essas pessoas, os satanistas, né? A presença dela incomodava? Será que eu conseguiria, que eu saberia agir numa batalha espiritual como a Rebeca agiu, né? De ouvir a voz de Deus, de se dispor a entregar a vida dela a Deus para poder cuidar da Elaine, né? Porque a vida da Rebeca foi usada para cuidar, né, como um escudo na vida da Elaine, no momento em que talvez ninguém quisesse estar perto da Elaine, né? Então a Rebeca, ela foi ali um instrumento de Deus para que a Elaine fosse liberta. Então é um livro que vale muito a pena. E se você se interessou, se você quiser comprar esse livro aqui, livro pequenininho, dá para ler rapidinho, você pode comprar na loja O Viajante, o endereço está aqui embaixo, tá? E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus!